Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao SEON, Centro Espírita, os Mensageiros, aos nossos irmãos que nos acompanham pelo canal do SEON no YouTube. Nosso muito boa noite. Essa noite quem vai nos conduzir com a sua fala é a nossa companheira Vera, que tem o tema Sermão da Montanha. Um tema lindo e que certamente fará com que nós nos recordemos do Mestre Jesus. Antes de passar a palavra à Vera, tem um recado muito importante. O SEON está agora nesse período de recesso em seus estudos, mas a gente retorna no dia 3 de agosto. Então, aqueles que queiram conhecer, iniciar seus estudos na doutrina espírita, pode nos procurar. E no dia 3 de agosto reinicia ou retoma as aulas da evangelização infanto-juvenil e também os grupos de adultos e de iniciantes. Tá? Dado esses recados, eu convido a nossa companheira Suzana, que fará a leitura e a prece. E em seguida, então, a gente passa a palavra para a Vera, que vai nos conduzir. Boa noite a todos. A mensagem de hoje é do livro Segue-me, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. As forças do amanhã. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamo-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos à marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem ou para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão de nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois, com o alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Assim, embalados por essa mensagem, fechemos os olhos, aqueles que assim desejarem. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por estarmos aqui reunidos, buscando cultivar o Evangelho, buscando aprendermos mais, nos aprimorarmos, estabelecermos melhores pontes, melhores influências, onde estivermos. Nos ampara, inspira a palestrante de hoje, Senhor, no bom aproveitamento da mensagem para todos nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao SEON. Com muita alegria recebemos a todos
E hoje eu trago algumas reflexões a respeito do Sermão da Montanha, mais especificamente da parte das bem-aventuranças. E o Sermão da Montanha, ele pode ser entendido como o coração do Evangelho. E ele é, sem dúvida, um dos discursos mais significativos e profundos proferidos por quem? Pelo nosso Mestre Jesus. E ele está registrado aonde? No Evangelho de Mateus. Esse sermão, ele não é apenas um conjunto de instruções, mas ele é uma bússola moral que direciona toda a humanidade, todos nós, todo este planeta Terra, para a verdadeira felicidade. O que é a verdadeira felicidade? É uma vida em plenitude. Essa vida em plenitude, ela é com Deus. Ela é nós buscarmos o reino de Deus. Então, ele é um manifesto, o Sermão da Montanha, ele é um manifesto espiritual que propõe o quê? Princípios de transformação e de renovação global, enfatizando a paz, a humildade e a maneira de enfrentarmos o sofrimento. Então, nós encontramos ali o apóstolo Mateus, que é também conhecido como Levi, o coletor de impostos. Eu acredito que todos o conheçam. Então, vários historiadores do cristianismo dizem que Jesus repetiu o conteúdo do Sermão da Montanha várias e várias vezes. E afirmam que esse Sermão da Montanha é, então, uma coletânea dessas anotações feitas por Mateus. Então, são os ensinamentos e as ideias principais do Mestre Jesus. Mateus acompanhou Jesus por 3 anos, anotando esta normativa universal de quê? De ética das pessoas para com os seus semelhantes. Nós encontramos também um livro do autor Herculano Pires, no qual, que tem o título O Reino, e ele nos fala assim: depois de analisar todas as formas de interpretação do reino ao longo da história da humanidade, Herculano nos mostra que o reino de Deus germina no coração de cada um de nós, e ele se expande pelo mundo, no aspirar da divindade, e ele é universal. Ele tem a universalidade da justiça, do amor, que é próprio do reflexo de Deus na consciência humana. E aí nós encontramos Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel era o benfeitor espiritual de Chico Xavier. Então, Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, afirma que o Sermão da Montanha é a plataforma do Cristo e que nele estão condensadas as propostas de transformação e de renovação de todo o planeta. E Jesus teria declarado os princípios que iriam sustentar toda a sua ação no planeta. E qual seria? É a ação de iluminação das consciências. O fato é que essas declarações contidas no Sermão da Montanha são tão impactantes, meus irmãos. Elas nos remetem a uma realidade tão sublime que mesmo os que não são cristãos acabam aplaudindo e reconhecendo que há muita espiritualidade nas palavras do Mestre Jesus. Uma dessas personalidades
é Mahatma Gandhi. Gandhi chegou a dizer assim: se todos os livros do planeta Terra, se todos os livros se perdessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Nessas palavras de Gandhi, percebe-se a verdadeira essência do cristianismo. Houve uma ocasião em Londres em que um teólogo, o que ele perguntou para Gandhi? O que seria necessário para que o cristianismo se expandisse na Índia? Olha só a pergunta dele. Era uma pergunta provocativa, né? Pois nós sabemos que a esmagadora população da Índia, ela não é cristã. 80% pertence ao hinduísmo. O hinduísmo surgiu 2000 anos antes da vinda de Cristo. Então, tem mais de 4000 anos. Então, Gandhi pensou e falou assim: duas coisas eram necessárias, então. A primeira, que o cristianismo fosse ensinado sem deturpações. É para se pensar. A segunda coisa, que os cristãos vivessem como Jesus viveu. Se Jesus é o nosso mestre, então nós cristãos, nós temos que viver como nosso mestre. E como isso é difícil, né? E aí o que aconteceu? Que aquelas pessoas desistiram então do projeto de levar o cristianismo para a Índia. E agora eu convido para nós assistirmos. Vamos ver se vai dar. Está saindo o som? Acho que não, né? Vamos ver se vai dar certo.
nós vamos continuar vendo um outro. Queridos irmãos, nós tivemos um pequeno probleminha no áudio, né? Então estava saindo aqui, mas agradeço pela escuta de vocês. E a gente vê essas palavras nos tocam o coração de Jesus falando, né? Esse sermão. E por que será que Jesus fez esse sermão na montanha? Vocês já pararam para pensar? Porque a montanha, ela tem um significado entre a terra e o céu. É um lugar que estaria mais próximo.
Então, seria um lugar transcendente, um lugar aonde nós estaríamos mais próximos desta parte espiritual. E nas bem-aventuranças, então, que é o que mais nós vamos ver hoje, em Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. E aí o mestre nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem seriam esses pobres de espírito? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 7, ele nos fala que os pobres de espírito são aquelas pessoas que têm a simplicidade em seus corações, a humildade em seu espírito. São, então, todos que estão esvaziados de si próprios, do orgulho, do egoísmo, e que procuram por Deus e têm sede de Deus. E continua no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse choro, meus irmãos, é o lamento espiritual. Os que estão chorando estão predispostos a que a justiça divina atue em suas vidas. A pessoa chora, lamenta a sua condição e, ao mesmo tempo, ele é manso e aceita a repreensão divina, a repreensão que ele está recebendo naquele momento. Então, ele chora, mas ele é manso, ele aceita aquela condição. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. São os serenos, os mansos que se deixam moldar por Deus. Quem de nós consegue isso? Não é fácil. Muitas vezes Deus está nos moldando com as situações e nós ficamos indignados, com raiva, né? E não é assim. Se nós estamos passando por alguma situação, é que aquilo nós precisamos ultrapassar para nós evoluirmos. Então, nós, sendo mansos, nós vamos estar, nosso ego assim, nós vamos estar moldando o nosso ego, nós vamos estar abafando o nosso ego, o nosso orgulho, e permitindo que a justiça divina atue na nossa volta, mas sem nos revoltar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, diz que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da paciência uma lei, condenando o quê? A violência e a cólera. Toda palavra ofensiva vai contra a lei do amor. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o manso é aquele que ele está procurando seguir a lei do amor. É fácil, meus irmãos? Não é fácil. As bem-aventuranças não são fáceis. Nesse estágio evolutivo no qual nós nos encontramos, nós nos vemos aquém, né? Muito aquém dessas bem-aventuranças. Mas nós temos que continuar caminhando. Às vezes nós caímos, né? Fazemos, né, alguma coisa não muito legal, mas vamos ficar sentados chorando? Não. Vamos entender que aquilo tudo faz parte da nossa trajetória, da nossa história. Vamos levantar, sacudir a poeira e continuar caminhando.
mesmo que seja um passo, 2 passos, 3 passos, devagarinho. Quando nós olharmos para trás, veremos quanto nós já andamos. O importante é não ficarmos parados, não ficarmos chorando pelo que aconteceu. E continuando, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. São os que anseiam pela justiça, pois eles sofreram algo em suas vidas, e anseiam que a vontade divina seja cumprida. Essa fome e sede de justiça, nós sabemos que Deus, Ele é amor e Ele também é justiça. E nós não precisamos fazer a justiça pelas nossas próprias mãos. Recebemos alguma coisa não muito legal do outro e nós revidarmos, nós criarmos alguma situação para aquela pessoa receber, a justiça. Nós não precisamos, pois aí nós estaremos indo para um caminho que não é da lei do amor. Então, nós temos que ter bem na nossa consciência isso bem esclarecido, para que nós não pratiquemos isso. E aí continua lá em Mateus: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Segundo o Evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, no item 4, diz assim: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Quem não tem misericórdia não é manso, não é pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E é fácil isso? Não é fácil, O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima do mal que lhe quiseram fazer. Então, é algo que é difícil, mas nós sabemos que é a porta estreita que nós temos que passar, não é a porta larga. Então, é a porta mais difícil. A porta larga é a porta do mundo, que todo mundo faz, As pessoas fazem a vida de qualquer jeito, e não é assim. Nós temos que ir pelo que nós sabemos que é a lei de Deus. Aonde nós temos a lei de Deus? Na nossa consciência. Nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. É fácil fazer o errado. É difícil fazer o certo. Nós temos que desconstruir aquele homem velho que nós temos dentro de nós e construirmos uma pessoa diferente. Isso não é fácil, mas é necessário. 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, o quê? Por isso Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Os que não guardam mágoas, não guardam rancores e se mantêm firmes em Deus. São as pessoas que são transparentes e sinceros nas suas intenções. Então, essa parte do Evangelho, ele nos fala de que Jesus utiliza da infância, aquele período que nós estamos mais suscetíveis aos aprendizados, O nosso coração, ele está assim,
com um terreno mais fértil para o aprendizado. Então, os puros de coração, eles verão a Deus. O 9, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz. Não é ter a paz apenas para si, não, eu vivo em paz, eu estou em paz, estou em paz. É aquilo interno, é meu, mas eu não sou pacificador. Não sou. Quando tem algum problema, ao invés de colocar panos quentes, né, abafar, coloca o quê? Toca álcool ali para a coisa explodir. Às vezes nós fizemos isso também, né? Também fizemos. Então, há uma diferença bem grande em ser pacificador e ter paz. E aí nós temos o 10 e o 11, os versículos que dá para nós unirmos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Então, quando nós formos injuriados, nos falarem alguma coisa que não é certa, perseguidos por causa de Jesus, mas, mesmo assim, nós seremos bem-aventurados. Nós sabemos que temos que pagar um preço, e esse preço é do amor até o fim. Também não é fácil, né? E aí nós temos 2 elementos que são elementos de identidade dos seguidores de Jesus. Lembra o que Mahatma Gandhi disse para aquele teólogo atrás que eu comentei? Então, será que nós estamos seguindo, né, exatamente o que Jesus, o Mestre, falou? Então, eu trago para vocês 2 elementos, poderia trazer mais, mas eu peguei apenas 2, né, para fazer um breve comentário, que no Sermão da Montanha, se nós fizéssemos um resumo a partir das bem-aventuranças, veremos que um elemento, então, se destaca na identidade construída por Jesus, que é a paz, a pacificação. E Jesus realça que ele é um valor expresso por aqueles que cultivam o quê? A mansidão e a pacificação. Não basta, então, como eu falei anteriormente, essa paz apenas interna, mas ela tem que se estender aos demais. Os pacificadores, eles expressam a paz e eles irradiam o que eles têm dentro deles. Vivem em meio aos conflitos, que nós vivemos assim, em meio aos conflitos, muitos em locais, em situações de violência, mas o que eles fazem, os pacificadores? Eles ficam pacificando, conduzindo as pessoas para um acordo, então, né, vão ponderando. Então, são pessoas mais diplomáticas, né, que querem que aquela situação se ajeite, se arrume, porque sabe que isso é que nós temos que fazer para alcançarmos o reino de Deus. Então, o pacificador, nós vemos que ele vai além do pacífico. Jesus não define no Sermão da Montanha um valor ou identidade da pessoa ser cristão. Bem-aventurado se você for cristão. Não, Jesus não fala isso também, tá? Então, é só uma observação. E o outro elemento que eu trago para nós refletirmos é a humildade.
Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que dele é o reino dos céus. Então, a humildade, ela não é a pessoa andar com roupas humildes, ter, por exemplo, um carro humilde, não tem nada a ver com bens materiais. Jesus, ele veio ao mundo. Como que ele veio? Vocês lembram? Ele nasceu lá numa casa linda, maravilhosa, numa mansão com berço de ouro? Não. Jesus nos ensinou desde o nascimento dele. Jesus veio lá num lugar onde tinham muitos animais. E ele estava numa manjedoura, que é um lugar onde os animais se alimentam. Então, vê a importância dos animais também, né? Nessa parte, Jesus já nos ensinando a sermos amigos dos animais, e também toda aquela humildade de Jesus. E o mestre querido, ele teve um lar também humilde, porque o pai dele era o quê? Um carpinteiro. E Jesus, quando esteve aqui conosco, ele andou com os mais humildes, com os pobres, com os sofredores, no meio das prostitutas. Jesus esteve no meio do povo. Então, tudo isso nós temos que refletir. E a humildade, ela é uma das maiores conquistas do Espírito. Mas essa humildade no nosso coração. Não se pode realmente se falar em caridade sem essa pobreza, humildade de espírito, de coração. Humildade é esvaziar-se de si mesmo, do orgulho, do egoísmo. Muitas vezes nós, para fazer valer o que nós pensamos e nos colocarmos acima do outro, nós rebaixamos o outro. E não é assim. Porque todos nós somos filhos de Deus. Alguns de nós já adquiriram, já evoluíram mais do que os outros, mas estamos todos caminhando. E nós estamos num planeta de provas e expiações. Antes desse tipo de planeta, tem o quê? O planeta primitivo. Nosso planeta vai chegar a ser um mundo de regeneração, que é um pouquinho melhor, mas ainda não é o ápice. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Uns já aprenderam alguma coisa, o outro, E vamos indo, nos ajudando, sendo pacificadores e sendo humildes. E aí, no versículo 12, nos fala: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o galardão é o prêmio que nos espera na vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é muito rápido. É muito rápido. E agora, eu gostaria de falar para vocês, fazendo um resumo dessa divisão do Sermão da Montanha, já para nós encerrarmos. Essa primeira parte que eu falei para vocês, que nós refletimos um pouquinho, são as bem-aventuranças. Tem no Sermão da Montanha uma outra parte, que seria aquele segundo vídeo que ficou, o som não estava muito legal, mas é a missão do Cristo na Terra. A missão é ser sal da terra
e luz do mundo. Olha quão profundo é isso. O que é o sal? O sal, ele é um conservante, mas ele também dá o sabor. É nós sermos diferentes, nós fazermos além. E luz do mundo. Imagina uma escuridão e tem alguém iluminado e as pessoas seguiam igual um farol para aquela outra pessoa. Então é isso. Nós temos essa missão de sermos o melhor que nós pudermos. Por isso que eu falei, se nós cairmos, vamos levantar, sacudir a poeira e vamos continuar, porque nós vamos chegar lá. E tem uma terceira divisão do Sermão da Montanha, que é chamada a reinterpretação da lei, que aí Jesus nos fala sobre: não vim destruir a lei, reconcilia com os teus adversários, se o teu olho é causa de queda, arranque-o. É uma metáfora, tá, gente? Não jurarás falso testemunho. Se alguém te ferir a face esquerda, ofereça também a direita. Nossa, como isso é difícil, né? Amai os vossos inimigos, porque amar quem nos ama é tão fácil, né? Agora, amar quem faz mal para a gente, quem nos persegue, quem nos faz calúnia, injúria, é tão difícil, né? Mas Cristo nos ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos também, e de preferência nos reconciliarmos com eles. É difícil, não é nada fácil, gente. Ser cristão não é fácil, é a porta estreita que eu falei. E aí tem a quarta divisão do Sermão da Montanha. Vocês viram que dá um seminário, né? Não é uma simples palestra aqui, algumas reflexões. O Sermão da Montanha é muito profundo. A quarta parte daria para falar sobre a caridade e a oração em segredo. Não é ficar orando para todo mundo ver, né? Querendo se mostrar. A quinta parte seria: buscai os valores dos céus. E aí o que seria isso? Não ajuntei tesouros na terra. Não adianta, né? Nós não vamos levar nada. Nós não levamos nem o nosso corpo, que muitas vezes as pessoas gastam tanto dinheiro para fazer, né, um silicone, fazer isso, fazer aquilo. Nem isso a gente vai levar, né? Nós temos que ter saúde com o nosso corpo, isso sim, porque ele é um instrumento que nós estamos usando nesse momento aqui, né, que nós estamos aqui na matéria. Então nós temos que usar bem esse instrumento para nós cumprirmos tudo que nós viemos cumprir. E aí fala também: não se pode servir a Deus e a riqueza. Então, daria para falar muitas coisas, né? Isso é só um resumo. E o último dessa divisão do Sermão da Montanha seriam orientações. Que orientações seriam essas? Seja como o sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu acho tão lindo isso, gente. Não construir a casa na areia, que a casa pode ser levada. Então, ter as bases, a fundação, estar sólido, seguro naquilo. Isso é bem profundo. E a última orientação é: coloque esses ensinamentos em prática. Porque há uma diferença, né? Entre nós sabermos as coisas, nós sabemos, temos o conhecimento, mas nós praticarmos é o mais difícil. É muito difícil. Então, agora eu vou colocar, vamos ver se vai sair o som. Deixa eu colocar aqui uma música que nós vamos já finalizar. Vamos ver se vai.
Muito lindo, né? Então, meus irmãos, deixa eu tirar aqui. Então, eu utilizei as imagens daquele seriado The Chosen, não sei se vocês já assistiram, tem algumas temporadas, né? E que eu acho muito lindo, o Jesus é muito humano, ele sorri, então eu gosto muito. E sempre falar de Jesus é algo assim que aquece o nosso coração, é algo que eu fico muito emocionada, né? Porque a gente tem Jesus assim como o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo para nós seguirmos e continuarmos a nossa vida aqui sempre em frente, como eu falei para vocês. Eu agradeço pela disposição, pela presença de todos nesta noite, que tenham todos um bom retorno aos seus lares, tá? Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Vera, pelas belas palavras, nos trazendo um pouquinho dos ensinamentos do Mestre e nos fazendo pensar também da nossa responsabilidade. Ser cristão, de fato, não é fácil, mas é muito gostoso. Saber que existe algo nos esperando, saber que todo o sofrimento que temos aqui é por alguma razão e que daqui a pouco nós vamos nos encontrar com Ele também, isso é um alento aos nossos corações. Obrigado, Vera. Agora passamos ao segundo momento da noite, que é o passe, a fluidoterapia. Esse momento, ele não é obrigatório, é aqueles que desejarem. Na Câmara de Passe, os passistas, médiuns passistas estão se preparando e eles vão chamar de acordo com o número de passistas na Câmara. É um momento em que a energia do plano espiritual, ela se faz chegar até aqueles que precisam. É um momento que a espiritualidade se utiliza de um médium para atender a todos aqueles que, por alguma razão, estão necessitados de uma energia. E agradecemos, então, a presença de todos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele a oportunidade da vida, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse plano carnal, hoje buscando o ensinamento do Mestre, compreendê-lo de uma forma mais fácil, mais tangível e também, acima de tudo, colocá-lo em prática. Há 2000 anos, o Cristo nos apresentou o seu Evangelho, mas agora estamos dispostos a praticá-lo no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. Que assim seja.